Hoje o papo é com um cara que viveu o essencial na pele. Laudenir Rodrigues, conhecido como o diferenciado. Por que diferenciado? É isso que a gente vai ver na nossa conversa. Ele cruzou o Mercosul, foi daqui até Ushuaia de bicicleta e voltou também. Então o papo vai ser bem legal com esse cara aí que tem um propósito e está registrando tudo isso em um livro. Vamos para esse bate-papo? Bora! Pessoal, então a gente tem um prazer enorme de receber aqui o Laudenir Rodrigues, conhecido como Diferenciado. Laudenir, muito obrigado pela sua presença aqui. O pessoal poder te conhecer melhor, a sua história e essa jornada que você fez aí, rapaz. Meio não é pra qualquer um ter essa coragem toda que você teve não, hein? Muito obrigado pela oportunidade e vamos falar um pouco sobre essa aventura, né? Sobre essa jornada e rumo ao Ushuaia. Estamos aqui para responder algumas questões, bater um papo legal e dar uma dica para o pessoal que está em casa, né? Uhum. Laudenir, por que você auto se denomina como diferenciado? Bom, o diferenciado é porque tudo que eu pego para fazer, eu nunca consigo fazer igual ao comum, como todos fazem. Se for pro Corvo Branco, subir todas as subidas até chegar ao Corvo Branco pedalando. Não, em nenhum momento eu desci da bike. Se eu dei uma volta no Mercosul, em nenhum momento eu desci da bike para me empurrar. Sempre foi pedalando. Até na subidona. Exatamente. E de Santa Fé a Ushuaia e retornando ao Brasil até Santa Fé, em nenhum momento eu empurrei a bike, em nenhum momento eu peguei uma carona. Caramba. Então, eu penso que se eu tenho isso em mim, se eu tenho o meu propósito, se eu sair de casa para pedalar e ir até o Ushuaia, eu já saio já com aquilo na cabeça. Eu estou indo pedalar, não estou indo pegar carona e não tem pouco empurrar a bike, entende? Uhum. Então, eu tenho isso em mim e sinto que sou diferenciado. É. Né? É, porque todo mundo vê uma subidinha e já quer empurrar, né? Não, você quer ver a carona. Não, muito ciclista, né, rumo ao Ushuaia, anda de muita carona. Pega durante a estrada ali, pega carona e... Se pega carona porque tem muita subida ou às vezes tem um caminho que tem muito vento, né? Vento de 50, 70 quilômetros por hora e o cara monta num caminhão e vai até tipo daqui 150 quilômetros e aí ele desce... Faz um vídeo lá falando que... E chega em casa e diz, eu fui para o Ushuaia. Não foi. Então eu tenho isso em mim, né? Propósito é focado desde o início, né? E aí até concluir essas jornadas aí. Sempre assim. Laudenir, e para quem tá te conhecendo agora, você, qual cidade pro pessoal te conhecer? Você sempre foi dessa cidade? Sim, nasci em Santa Fé, sou natural de Santa Fé, porém aqui em Santa Fé é familiar da minha mãe, em parte familiar, e a família do meu pai no estado de São Paulo. E aí eu sempre, né, estive aqui no estado de São Paulo e eu represento aquilo que eu acho que para mim, né, eu preciso representar, né, não aquilo que as pessoas acham que eu tenho que representar. Então eu sou de Santa Fé e saí nessa jornada, né, até rumo ao Ushuaia, com o propósito de representar a minha cidade natal, que é Santa Fé, e é isso que eu fiz. Santa Fé é uma cidadinha aqui do norte do Paraná, né? Quantos habitantes tem lá mais ou menos, sabe? Sim, eu não tenho ideia não, mas acredito que seja ali uns 20 mil habitantes. Santa Fé é uma cidadinha próxima aqui a Maringá, né? Sim, 50 quilômetros de Maringá. Sim. E falando mais sobre essa questão do Ushuaia, o que te levou a definir esse destino? Tem que ir pro Ushuaia. Bom, todo aventureiro tem dois destinos, né? O primeiro é o início do mundo, que é o Alasca, e o fim do mundo, que é o Ushuaia. Então, os dois extremos, sim. São dois extremos, o início e o fim. E aí foi aonde eu falei, não, eu vou ao Ushuaia, né? Sempre tive isso em mente, esse propósito de conhecer o Ushuaia. E depois partir para o Alasca, né? Ah, você tem esse... Sim, não, são dois pontos que a gente tem que ter no passaporte carimbado, né? E como que foi esse momento de que você decidiu partir, assim?
Bom, chegou o momento em que eu falei, não, agora eu vou tirar um tempo para mim realizar esse sonho, né? Independente do lado financeiro, independente do equipamento, independente de tudo. Eu coloquei em mente, né? Coloquei um projeto em andamento, né? E comecei a estudar tudo, um pouco o percurso, né? E aí é onde eu falei, não, agora eu vou e encarei, deu tudo certo. E precisa ter muito recurso para fazer uma viagem dessa? Bom, eu saí com pouco recurso, mas com muita coragem. Por quê? Eu saí com 1/3 de um salário mínimo. Se você conversar com uma pessoa que já foi para o Ushuaia e você vai ver, diz para uma pessoa 1/3 de um salário mínimo dá para ir para o Ushuaia? Não dá. Mas eu saí em mente, com fé em Deus, que tudo ia dar certo e que Deus ia resolver e suprir as minhas necessidades durante toda essa jornada. E foi o que aconteceu, né? Então, Deus já saiu comigo, eu já com Deus, com o propósito de que realmente ia dar certo, independente do que eu tinha, né, para me iniciar. Mas se tem segredo, né, é a coragem. É coragem. Com a coragem você vai longe. Aham. E quando você decidiu partir ali, qual que foi a reação das pessoas mais próximas, vendo que você ia fazer esse desafio que para muitas pessoas é uma loucura, né? Sim, para muitos é loucuras, porque ninguém quer dormir desconfortável numa barraca, comer uma comida gelada, tomar uma água quente, sabe? São muito sofrimento. Claro que eu escolho a encarar, né? Já saio de casa sabendo que eu vou encarar tudo isso. Mas é uma coisa pessoal minha, né? Que cada um vai ter aquilo em mente de que vai passar lá na frente essas necessidades. E aí as pessoas acabam colocando em mente e falam, não, eu não vou dormir numa barraca, num chão duro, eu não vou tomar uma água quente se eu estou em casa aqui tomando a minha água gelada. Estou dormindo quentinho. Só quer ficar na zona de conforto, né? Tem que sair fora, né? E sempre ter em mente que lá na frente a zona de conforto não existe mais. Acabou. E você acha que quando você tem esse tipo de experiência, que é dormir numa barraca, isso acaba fazendo com que a gente valorize mais quando a gente vai dormir numa cama ali, quentinha? Olha, eu já passei, tipo, um sofrimento que a minha mãe, ela costuma sempre fazer algumas coisas assim, um fim de semana, né? Tirar um dia para fazer um pastel, fazer uma coxinha, fazer um pão, alguma coisa para não fazer uma janta, tal. E aí um senhor, ele me ofereceu um pastel. E a minha mãe faz um pastel muito bom, sabe? Durante a viagem. E aí o que aconteceu? Cara, esse pastel foi o melhor pastel da minha vida. Isso eu conto pra minha mãe, sabe? E quanto tempo que você tava já na estrada que você comeu esse papel? Sim, não, pastel? esse pastel, ele foi ali perto do Rio Grande do Sul, quando eu fui dar a volta no Mercosul. E ali, 50 quilômetros de Porto Alegre, né? Parei de bike, aí eu escutei uma senhora falando com o esposo. Ó, você não leva esse pastel, porque esse pastel vai estragar, né? Então, nós não conseguimos chegar com ele lá 8 horas da noite, vai estragar. Dá pro rapaz ali, ó, sabe? E aí eu tava ali comendo melancia, sabe? Tranquilo, de repente o senhor chegou lá e me ofereceu esse pastel. Mas não é o pastel, é o momento em que você está vivendo a aventura para você valorizar, dar valor a um copo de água, a um pastel. Cara, são muitas coisas assim que em casa a gente não dá valor, mas durante o sofrimento, a aventura, são coisas que a gente não vai ter como comprar, não vai ter como fazer, resolver o problema. Eu digo muito para as pessoas assim que não é sobre dinheiro, né? É sobre a coragem e um momento também de humildade, porque o cara ele pode sair com 1 milhão no bolso, mas ele pode ter um momento lá na frente em que ele, com 1 milhão, ele não vai ter um lugar para comprar uma garrafa de água, não vai ter um lugar para comprar comida, não vai ter nada, né? É o que eu passei na Patagônia. A Patagônia, ela assim, me ensinou muito esse lado, né?
Eu saí de lá com uma aprendizagem muito boa, porque são momentos em que eu passei ali de 100, 150, 200, 370 quilômetros sem nada. Nossa. E eu ter que erguer a garrafa para pedir água, porque não tem água, né? Você olha para frente, olha para trás e você não vê uma casa, você não vê nada, a não ser os guanacos, as emas e os caminhões, os carros passando, e aí você tem que pedir algo para alguém, né? Uhum. Ô, Laudenir, e uma aventura dessa, o que que você prepara ali? O que que você tem que levar na bagagem para você começar esse desafio? Bom, primeiramente tem que estar com a bike bem equipada, né? Para você encarar, porque não é fácil. Você tem que levar ali uma panela, tem que levar um fogareiro, né? O equipamento para você dormir, equipamento de frio, de calor, mas assim, da forma que eu saí no verão. Então, como eu saí no verão, eu saí de short, de camiseta, tranquilo. Eu já saí em mente de que o frio estava me aguardando lá na frente. Você já saiu, mas você tinha essa consciência já. Sim, com consciência de que eu ia necessitar de Aham. uma blusa, de um agasalho, de um cobertor, E né? essa escolha de sair no verão, no calor ali, foi estratégica ou não? Bom, é estratégico, né? Tem que ser, porque no inverno não tem como encarar a Patagônia no inverno, né? E aí eu saí ali finalzinho de dezembro Ah, e tava você saiu daqui de no Santa final Fé. de Santa Fé Isso. em dezembro. Isso, Pra chegar lá no inverno ou pra chegar para lá chegar no verão? lá, eu fiz um plano para mim chegar lá em 90 dias. Sim. Mas chegando esses 90 dias não tinha como, porque a Aham. Patagônia ela começou a me judiar, né? E aí com os ventos começou a me travar e aí eu fui perdendo dias, né? O vento é forte lá O naquela vento é região. muito forte. É. Você não consegue empurrar a bike, você não consegue pedalar, você tem que parar, esperar o vento passar Caramba, cara. para depois você pedalar. Mas não são todos os pontos. São os pontos ali entre Trileu e Comodoro. É o ponto mais crítico que tem durante toda a viagem. E aí eu levei equipamento assim para passar esse calor até chegar ali na região, né, de Santa Cruz. E aí de Santa Cruz ali eu procurar algum local para mim adquirir uma roupa de inverno, um cobertor, né? Uhum. E aí foi o que eu fiz. Eu busquei um pessoal para mim conseguir ali uma doação de uma blusa, de uma calça, luva. E aí muita gente acabou me ajudando dessa forma. Porque se eu carrego na bike, eu já não ia conseguir carregar aquelas outras coisas que eu necessitava para chegar Peso, você fala. exatamente, né? Então você tem que dividir um pouco, né? Se eu sei que aqui tá calor, então eu saio com os equipamentos de calor e lá na frente, a hora que começar o frio, aí você entra. Caramba, eu nunca pensei nisso. Eu pensava que você já tinha que estar daqui preparado já. Não tem Você. como ir, né? É muito difícil. Entendi. Você Porque, arruma no meio do caminho daí. exatamente, aí o que eu busquei? Eu busquei uma igreja católica. E aí Ah, nessa igreja católica estava fechada e aí eu não consegui. Aí eu busquei um outro rapaz, que é o Jonathan, lá em Pedra Buena. Em Pedra Buena, esse Jonathan ele é um policial da gendarmeria, que aqui seria um policial de fronteira, né? Aquele policiamento que fiscaliza todas as fronteiras de estados, né? Estado de São Paulo com o Paraná é uma divisa, de Paraná com Santa Catarina outra, então lá eles têm esse trabalho lá de fiscalização dessa forma. E eu uhum. acabei passando de bike ali em Pedra Buena, e ele viu a bandeirinha do Brasil. E aí ele, ô brasileiro, brasileiro. E aí o rapaz falou com ele, ele falou, ele conversa bem o Brasil aqui, viu? Conversa bem o português. E aí conversando com ele, cara, no outro dia de manhã ele foi com a esposa dele, me levou luva, calça, Olha. blusa, ele me levou tudo, sabe? E aí de lá até chegar em casa,
Desci para o Ushuaia, voltei e ele sempre, todos os dias, me mandava mensagem. E aí, como anda a viagem e tal, foi uma pessoa muito importante durante... Que Deus colocou na sua vida, no seu caminho ali. Colocou no meu caminho para estar me ajudando. E aí, na volta, passei na casa dele, almocei lá, ele, a esposa dele. Que legal. Muito bacana. E qual, assim, a gente vai deslinchar aqui a sua viagem, mas qual foi o lugar mais bonito que você acampou nesse trajeto todo e como que você lidou, né, com preço alto lá na Argentina? Olha, foi complicado, porque, é igual eu falei, eu saí com 1/3 de um salário mínimo, coisa que ninguém sai, né? Para muitos é loucura, né? É loucura, mas o que acontece é o seguinte, a coragem me fez, né, ir adiante. Quando o dinheiro acabou, foi ali próximo a Colón, né? Colón fica bem próximo, vamos se dizer, um pouco mais para cá, assim, de Buenos Aires. Você entendeu? Aí eu cheguei ali em Colón, fui a um mercado mayorista, que aqui no caso seria um atacadão, né? Um mercado de atacado. E aí fiz a compra e ali coloquei na bike, fui sem dinheiro, na cara e a coragem. Mas Deus colocou eu, cara, na frente de um senhor, mais ou menos ali uns 150 quilômetros. E esse senhor foi o primeiro a me ajudar financeiramente. E ele é um senhor que ele foi criado aqui em Misiones, que é a divisa com o Brasil, é o primeiro, a província, né? Que no caso. E aí ele estava trabalhando em Buenos Aires. E aí ele veio viajar para conhecer a mãe de um colega dele. E nisso conversei bastante com ele, ele estava de moto. E aí foi aonde ele virou assim para mim e falou: ó, tô esse valor aqui para você comer alguma coisa na estrada aí. E você já estava sem nada ou você tinha um não, pouquinho eu tinha, mas só que assim, Deus começou a É. colocar as pessoas, sabe? Cara, como que pode, né? E antes ali de Colón, quando eu estava com o dinheiro, nada disso tinha acontecido. E o dinheiro acabou, as pessoas começaram a me ajudar de espontânea vontade. Caramba. Entende? Chegava, me davam algo para comer, me davam dinheiro, me davam uma água. Lá tem muita água saborizada, sabe? Eles tomam muito lá. E aí as pessoas foi me ajudando, a conseguir chegar no Ushuaia de boa. Um autoconhecimento, assim, que às vezes a pessoa passa... Pelo menos eu penso assim, né? Às vezes a pessoa passa a vida e ela não conhece ela mesma, né? Numa viagem assim, você tem um autoconhecimento que você se conhece, se permite se conhecer, né? Eu cheguei num ponto onde eu parava e pensava, meu, o que eu tô fazendo aqui? Não aquele ponto assim de estar desanimado, de querer, não, eu vou voltar para casa, não. Falar, meu, consegui chegar aqui, cara, só via em vídeo, tal, sabe? E estou aqui vivendo do mínimo, cara, porque eu não tenho condições de estar aqui. Então, isso te emocionava? me emocionava e me estimulava aí, e aí eu montava na bike, pedalava e cantando e sempre conversando com Deus, entende? E eu sou muito apegado, eu sou muito temente a Deus, sabe? E aí as coisas iam acontecendo, cara. Deus ia sempre suprindo as minhas necessidades. E o fluir de Deus, cara, ele vem na vida da pessoa através daquele querer, né? E da realização. Que é você meter a cara e ir em frente. Depois que você inicia e as coisas vão dando certo, você vai lá na frente pensar, poxa vida, como Deus é tão bom comigo, né? Você dá o passo e ele dá o chão, né? Exatamente. E aí Deus vai resolvendo, suprindo as necessidades da gente e as coisas vão andando, mesmo vivendo do mínimo, mesmo você não tendo condições de estar ali, né? É o que Deus tem para apresentar pra gente dessa forma. Adenir, tem alguma foto dessa que tem alguma história curiosa aí? Olha, aqui, esse ponto aqui é um ponto aonde foi um dos mais importantes e emocionantes. Eu não consegui segurar aí, diz que homem não chora, né?
Mas essa senhora aí, ela... Deixa eu botar na edição aqui, pro pessoal Sim. ver. Essa senhora aí, ela me emocionou dizendo fez uma pergunta para mim. Ela disse: "Você se preparou para estar aqui?" É isso que eu falo. Me senti, até me gelou, me arrepiou agora. E aí essa pergunta dela: "Você se preparou para estar aqui?" E eu disse: "Não. Eu não saí de casa preparado, porque eu não tenho condições financeiras. Eu não tenho como chegar até aqui e retornar para casa, né, com o meu financeiro, mas sim com Deus colocando as pessoas na minha frente." E aí foi aonde o esposo dela, né, ele falou: "Vamos ajudar ele." E aí foi onde eles me ajudaram muito. Foi muito importante. Você acha que eles foram pessoas usadas por Deus no seu caminho? Exatamente, porque ele falou para mim, assim: "Ó, eu vi você quando a gente foi, né, pra praia. A gente foi pra cá e a gente te viu. E agora, retornando, quando eu vi você na frente, eu falei: a ele ali, ó." Então, aí parou a caminhoneta e a gente começou a conversar. E aí foi onde ela mexeu comigo e ficou muito marcante ali esse ponto aí. E muita gratidão a esse casal e ao Jonathan, né, que é esse policial lá da gendarmeria. E teve alguma noite que você pensou assim, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Bom, a noite foi ali na divisa do Chile, né, que ali foi 2 graus abaixo de zero. Isso real, né, abaixo de zero ali, da sensação, seria uns 4 graus a menos, né, e numa barraca de R$ 90, né. Caramba! Como pode? Se você pesquisar uma barraca de R$ 90, é uma barraca Compra que, na van lá. se chover lá em Curitiba, já tá molhando dentro. Nossa senhora. Entende? Então, é aquela barraquinha básica para você estar num dia de verão, assim, bem fresco, que não chove, né? Mas a coragem me fez encarar a Patagônia e o Ushuaia com uma barraca dessa, né? E falando assim, quando você saiu aqui de Santa Fé, como que é o trecho no Brasil? Ele é tranquilo, questão de segurança, de rodovia ali, tá passando, e muda quando você atravessa para outro país? Falar para você, no Brasil eu não me sinto seguro de estar me aventurando. Agora, quando eu passo a fronteira, eu me sinto bem. Eu me sinto mais seguro em acampar em qualquer lugar. Eu me sinto mais tranquilo em estar pedalando em qualquer local. Não tenho aquele medo que eu tenho aqui em questões de acidente e nem de roubo, de assalto. Eu sou muito mais, né, tranquilo nesse caso. Lá tem uma sensação de mais segurança para lá? De mais segurança, né? Você se sente melhor, né? Aqui no Brasil é um pouco complicado. É meio difícil, né? Até de falar, porque se a gente falar é um pouco forte, né? Sim. E como que é acordar no começo de um dia e você fala, pô, não sei onde que eu vou dormir. Como que é isso? Você faz um planejamento, assim, vou andar tantos quilômetros, tal lugar vai ter alguma coisa, ou você vai? Só ir... Ó, durante a noite, antes de eu deitar, eu sempre fazia o seguinte: voltava atrás durante todo o dia, né? E começava a escrevia o meu diário de todo dia, de tudo que eu passei durante o dia. E aí nisso, depois que eu terminava de escrever o diário, aí eu entrava com uma pesquisa de um local, de um ponto aonde eu me programava para chegar no dia de amanhã. E aí eu já sabia mais ou menos aonde eu poderia dormir, quantos quilômetros eu poderia pedalar. Então era tudo planejado dessa forma. Você levava ali um powerbank, ali um celular? Sim. Tinha alguma coisa... E se acontecesse uma emergência, tinha alguma coisa que você podia fazer ali para... Se não tivesse torre, alguma coisa? Não, a torre não é questão de internet, é a pesquisa antes, né? Sim. É sempre pesquisar um dia antes, você fazer um planejamento, colocar em mente, passar durante o percurso ali, você falar, não, eu tô aqui a 50 quilômetros
Então falta mais 30 quilômetros para mim chegar em determinado local, né? Que é o ponto final do dia. Sempre planejando. E o que é mais desafiador numa viagem dessa? Fome, frio ou solidão? Rapaz, para mim não tem nada assim que seja muito. É difícil falar porque são tantos sofrimento, assim, são tantas coisas que te faz sofrer, né? A solidão, tem momentos que você precisa de alguém para conversar, igual eu passei ali por 370 quilômetros de Trileu a Comodoro, que aí não tem nada. Então eu dormia ali debaixo da passagem dos animais, dos guanacos, né? E os animais passam ali naquela tubulação embaixo, e aí eu olhava para um lado, para o outro, entrava ali eu armava a barraca, ninguém me via. Guanacos? Guanacos são os animais, são parecidos com um cavalo. Ah, sim. Não é aquele com o pescoção lá, não? Não. São parecidos com um cavalo, sabe? Vou botar aqui na edição depois pra eu ver. E aí eu armava a barraca ali embaixo e ali eu passava a noite, só ficava escutando os guanacos brincando, né? Que eles ficam tipo rinchando assim, eles têm uma forma de não chega a dar medo, perigoso, nada assim, não, são mansos, ele corre da gente assim, é muito legal. Inclusive eu até cheguei a salvar um, porque eu estava pedalando na Patagônia ali e de repente ele tentava pular a cerca, né, para entrar, e aí não conseguiu. E aí criou coragem, pulou. A hora que pulou, essa perna enroscou assim e ela trançou no arame. E aí ele ficou pendurado e eu não tinha uma truqueza para cortar o arame, né? E aí foi aonde eu chamei um senhor, e aí o senhor foi lá na frente, ele não queria parar. Mas senhor, sim, era um lugar que não tinha ninguém, que tava... Sim, nada. Esse senhor era alguém que tava passando ou alguém que morava perto? Passando. Ah, entendi. Não, ninguém mora ali. Ah, tá, não tem ninguém, Ninguém, entendi. É um deserto. E aí essa caminhoneta parou com esse senhor com a esposa, e aí na caixa de ferramenta lá ele encontrou uma truqueza e ele foi lá e cortou o arame, e aí a gente salvou esse guanaco. Lá na região da Patagônia ali, aquela região, se você vai passar por ali, vai ver muitos animais pendurados, mortos. Porque eles enroscam o pé ali, e ali eles passam 1, 2, 3, 4 dias até chegar à morte, com fome e sede. Então tem muitas peles de animais ali, ossada, pendurada. São cenas muito pesada quando você vê os animais assim. Mas graças a Deus esse foi salvo. Teve alguma hora, algum momento na sua viagem que não teve ninguém para te ajudar ali? Faltou comida? Chegou a passar fome ou sede? Bom, esse não é uma coisa que é de se passar, né? Porque, como eu disse, não é questão de dinheiro. Ali é questão de necessidade. Então, o que eu fazia? Que se eu não tinha algo para comer, porque acabou, né? Por exemplo, o meu planejamento ali de Trileu a Comodoro, 370 quilômetros, era ir no mercado, me abastecer e atravessar. Só que nesse meio caminho, ao que aconteceu, o vento começou a me travar. E aí, dos 3 dias de alimentação que eu fiz, o planejamento, passou para 5, que o vento me travou. E aí, o que eu fazia? Eu levantava a garrafa para pedir uma água. As pessoas me davam a água e já me davam alguma coisa para comer, né? E, às vezes, se eu não tinha, eu pedia, né? Porque ali não é que tem que ser humilde, cara. Ali é como se diz, ali é para quebrar orgulho mesmo. E é por isso que muitos ciclistas, eles chegam nesse ponto e aí eles não pedalam. Eles pegam uma carona e vai até Comodoro. Aí lá de Comodoro é onde desce as descidas. Mais pega, bonito. Sim, ali vai Caleta Olívia. Ali são lugares beira-mar, né? Então vai sempre margeando ali o mar. E ali é um lugar bom para pedalar. E aí as pessoas acabam fazendo isso, porque ali nesse ponto é terrível, e sem água e sem comida. É muito difícil. Ô, Lenir, e quando que você começou essa viagem? Foi Então, que ano?
pessoal que tá vendo se Foi localizar. em 27 de dezembro de 2024. Ah, foi recente? Sim, Foi foi bem agora? Sim, recente. sim. Ah, tá. E quantos quilômetros você consegue fazer por dia? Sem se matar, assim. Você colocava uma média, assim, vou andar tantos quilômetros por dia, ou tinha dia que você andava mais, tinha dia que você andava menos? Sim, nenhuma viagem tem como você falar assim, eu vou pedalar 80 quilômetros por dia, vou pedalar 100. Não tem como. Porque você nunca sabe o que tem lá na frente, né? Então você tem que colocar o que em mente? Bom, vou pedalar hoje até tal ponto. Você tem que ter um objetivo de um ponto. Uhum. Não você falar assim, eu vou pedalar 100 quilômetros. Você não sabe o que tem lá na frente, aonde vai dar os 100 quilômetros. Se fura um pneu, se... Tem tudo isso. Se for um pneu, você vai perder tempo para você resolver o problema. Se faltam a água, comida, por exemplo, tem momentos que você tem que comprar algo ou comer aquilo que você fez ou que você tem ali para você não estar cozinhando, para não te atrasar ali 1 hora cozinhando uma comida, fazendo um almoço, porque você sabe que você não vai chegar lá num determinado horário. Então você tem que resolver tudo isso antes de iniciar o pedal do dia, né? Uhum. Eu sempre fazia o seguinte: esse tempo de fazer a comida, de cozinhar, eu não perdia. Eu sempre comprava algo para mim comer, para mim não fazer o almoço, porque é 1 hora de pedal perdida. Eu sabia que eu ia perder tipo ali uns 15 quilômetros de pedal. E 15 quilômetros são 1 hora. Se eu chego 6 horas nesse ponto final, vai para 7. 7 horas está de noite. De Então noite já tá mais frio. já Tudo está mais começa frio. mais... Já é difícil de você conseguir um lugar para dormir. E então é uma série de coisas que você tem que colocar nesse plano. Aham. E como que é a escolha desse lugar para você dormir ali na hora? Que tipo de análise você faz? Bom, primeiramente eu chego no lugar e falo para a pessoa, né, que está lá, por exemplo, chego no posto de gasolina. Vou falar para o frentista, que se tem um cara que mais conhece o local é o frentista, né? E aqui é um lugar seguro, posso dormir aqui. Aqui não tem nenhuma pessoa que vai me incomodar, né? Uhum, E se ele falar que aqui é tranquilo, aqui é de boa, aqui eu fico. uhum. Agora, se ele falar, ó, aqui é meio complicado, eu monto na bicicleta e parto para outro Parte. lugar. Porque tem lugares que não é confiável, né? Mas isso você fala em lugares que tem gente ali. Mas e lugares que não tem quase ninguém, que você tá uma estradona assim? Sim, não, que não tem ninguém aí é seguro. É melhor ainda. Aí eu dormia em qualquer lugar, entende? Por exemplo, dormia no meio dos bichos lá e sem problema. Mas aí longe da pista ali, né? Exatamente. E num horário mais específico, né? Mais à noite, né? Porque aí é um horário onde ninguém vai ver você entrando naquele lugar para você passar a noite. Que a pessoa pode Então, passar uma pessoa mal intencionada mal ali e querer intenção. voltar, né? Exatamente. Então tem tudo isso. Tá. Uma curiosidade que quem às vezes está vendo assim a viagem, que nem esse estilo de viagem que você faz, como lidar com banho nesses casos? Que é uma curiosidade que todo mundo que está vendo aí está se perguntando, né? Como que você faz? Você também pede ajuda? Ou como que funciona? Olha, se essa questão de pedir ajuda, quem pedala não tem como, cara. Tem que pedir uma ajuda para alguém, porque a viagem de bike ela é muito, como posso dizer, ela é limitada, né? E o banho na Argentina foi uma questão muito limitada também, porque os valores era muito alto, né? Um exemplo, eu cheguei ali em Comodoro, o primeiro posto de gasolina em Comodoro, eu fui tomar banho, o rapaz me falou, ó, é 7.000 pesos. Na cotação, a R$ 5 o peso, 1.000 pesos, seria R$ 35 o banho. Você paga R$ 35 no banho? É Putz, dolorido, é né? dolorido. Ainda mais para quem tá viajando. Exatamente. Então aí eu pensei, poxa, R$ 35 num banho? Não vou tomar banho. Então eu já tinha passado 4 dias sem tomar banho. E ali em Comodoro seria o 5º dia, que era o último dia final. E aí fiquei mais um dia sem tomar banho. Então foi 5 dias sem banho. 5 dias.
por valores, né? E também pelos 4 dias também que não tinha como tomar banho, né? Sim. E se tem um rio, não tem como tomar banho frio. É, um frio lascado que tem. E só voltando um pouco assim, ali em Santa Fé, você sempre o que você trabalhava com alguma atividade assim? Que atividade que você tinha Não, não. antes de viajar? Não, viajar sempre foi assim, uma coisas que eu deixo para fazer, né? Quando não tenho nada que vai me impedir, né? Programado, assim. Programado. Então eu sempre me programo, né? Por exemplo, ultimamente agora eu estava trabalhando com pesquisa eleitoral. E aí terminou a pesquisa eleitoral, aí eu falei, não, agora eu vou sair no trecho, né? Agora eu vou lá para o Ushuaia. E aí foi aonde eu saí. Então, sempre programado. Nunca naquela de, por exemplo, se eu trabalho CLT, não tem como. É difícil. verdade. Mas mesmo assim, para as pessoas que estão em casa, muitas pessoas têm um sonho de viajar. E aí a pessoa fala, mas eu não tenho tempo. Não tem como. Mas aí eu faço uma pergunta. Você tem 30 dias, né, das suas férias. Com 30 dias, você consegue sair daqui de Maringá e ir a Balneário Camboriú. Dá uma viagem muito boa de bike. Não De dá? bike? Não. Ah, sim, Eu digo entendi. assim, para quem tem um sonho, né? É só querer fazer, né? Ter vontade É só ter também. coragem, mas questão de tempo, não. Né? E muitas pessoas não é questão de tempo, é a coragem que a pessoa não tem. Né? Então, eu sempre me programei para isso. E durante essa viagem, que a gente tava falando aqui, questão do banho, né? Qual foi o banho que mais memorável que você teve? Que você falou, nossa, que saudade dessa água quente aqui. Bom, eu cheguei ali em Carlos Casares, né? E aí, Onde é isso aí, Argentina? Carlos Casares, em Argentina. Aham. E ali na província, né? Que é o estado de Buenos Aires, província de Buenos Aires. E ali eu cheguei numa cidadinha bem pequenininha ali, que eu não me recordo. E ali eu tinha vários dias já sem tomar banho também, né? E aí eu tomei um banho bem quente e num banheiro diferente. Porque um banheiro é tipo aqueles banheiros de estrada, que tem aqueles, como se diz, banheiro químico, né? Então foi num banheiro químico, num posto de gasolina. Esse banheiro químico, ele era um chuveiro, assim, totalmente diferente, sabe? Tudo umas coisas, tudo bem caseira, nada, né? Industrial. Ele foi feito artesanal, né? Como posso dizer. E eu tomei um banho muito diferente ali, bem quentinho, e precisava muito daquele banho. E uma viagem assim, você tem que levar o mínimo possível. E como que é fazer uma viagem assim, sempre com o mínimo? Bom, o mínimo é você que vai colocar durante a sua caminhada, né? Cada um tem as suas necessidades, né? Se para mim uma panela vai resolver o meu problema e eu não vou precisar de comer num prato, eu vou levar uma panela que eu vou cozinhar e vou comer nela, porque eu estou sozinho, né? Não estou acompanhado, então não tem necessidade de levar um prato para me fazer a comida e colocar no prato. Não. Então é o mínimo. Então eu levo sempre uma panela, uma colher, e essa colher ela é garfo e colher ao mesmo tempo. Ela é dupla, né? As duas pontas. É para mim, né? Eu estou só. E aí isso é beber do... É o suficiente para... suficiente, é o eu, né? Então eu tenho que suprir as minhas necessidades, eu não estou acompanhado. Então isso é viver do mínimo, sem luxo, né? E é só ter coragem de seguir assim, dessa forma, porque também não é fácil, viu? Se você não tem opinião, não vai. Desse jeito é difícil. E assim, antes de você ter começado essa viagem, você se inspirou em alguém que já fazia uma viagem assim pela internet? Você pegou dicas com alguém?
Olha, eu nunca fui de pegar dicas assim de... Eu assisto vídeo e tal. Claro, acho que todo mundo assiste um vídeo, né? Porque a gente gosta, né, de viver esses momentos. Mas eu sempre tive o meu jeito diferente, assim, sabe? O modo de pensar, o modo de viver, assim, esses momentos. Eu sempre criei o meu jeito, sabe? E aí eu não consigo fazer o que as pessoas fazem, sabe? Uhum. Querer fazer algo que alguém fez, então não, para Você mim faz do não, seu jeito mesmo. é difícil, eu não consigo. Pessoal, segue o Laudemir lá nas redes sociais. Deixar aqui o Instagram dele, ó. A gente vai colocar na descrição também. E também segue você lá no YouTube, né? Como que faz o pessoal te achar lá no YouTube? Sim, Laudenir diferenciado, ou Laudenir Rodrigues diferenciado. Essa viagem você registrou toda, tá tudo lá, né? Exatamente, registrei e, e escrevi um diário, né? É isso que eu ia te perguntar agora. O que que te levou a transformar tudo isso em um livro? Eu já saí nesse propósito, esse é um outro ponto, né? Quando eu saí de casa, eu já saí com o propósito de conhecer o Ushuaia e de escrever o meu primeiro livro, né? E aí eu já saí escrevendo, né? Durante a manhã, primeiro dia de pedal, e até chegar no Ushuaia. E lá eu finalizei o diário e agora eu vou trabalhar em cima disso, né? Fazer umas correção, fazer umas revisão e lançar um livro. Vladimir, e quantos dias que leva? Que você levou daqui até lá? A minha programação era para 90 dias, mas Ida e aconteceu... volta. Não, só a ida. Uhum. Mas aconteceu muitas coisas durante a viagem, né? Questão de vento, questão de pessoas que eu conheci. E aí falou, não, fica que vai ter uma festa na Que cidade e legal. tal. E aí eu acabei ficando, fiquei 3 dias em Carlos Caçares, né? É, na volta, por exemplo, eu conheci uma senhora Elizabeth. E essa Elizabeth conheci em Fitzroy. Lá em Fitzroy tinha uma competição em um parque, e aí eles foram para essa competição e depois à tarde voltaram. E eu estava lá nesse posto de gasolina. Eu dormi, passei a noite lá. E não segui no outro dia por questões climáticas, ia chover, né? Aí eu conheci essa Elizabeth e essa Elizabeth falou, ó, quando você voltar, você passa em casa. Será um prazer você passar lá em casa lá. Me dá um toque. Beleza. Ao retornar, passei na casa dela, fui muito bem recebido, almocei lá com ela, o esposo, os filhos, e só gratidão a essas pessoas. E que mensagem você quer deixar com essa sua história, esse seu livro? Bom, a mensagem é de que você consegue, né, com coragem, realizar seus sonhos, né, com o mínimo. E que muitas vezes nem sempre é dinheiro, cara, né? Porque Deus, ele conserta, né? Uhum. Se você às vezes não tem dinheiro para realizar o seu sonho, mas tem a coragem, Deus está vendo. E Deus vai suprir todas as suas necessidades. Então, para quem tem um sonho, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: os seus amigos não vão te apoiar, pessoas da sua família pode não querer concordar com os seus sonhos, mas se você tiver coragem, que é o mais importante, você vai conseguir realizar. Porque muitos têm sonho, mas não têm coragem. E é a coragem que vai te levar até o seu ponto de chegada. E a gente tá falando aqui em ter coragem. Teve algum momento na viagem que você chorou? Olha, o momento que eu chorei foi o momento em que eu encontrei o casal, né? E aí ela me lançou A pergunta. aquela pergunta lá e aí não teve jeito, eu tive que soltar para desabafar um pouco, porque eu estava já precisando, eu estava num momento de sofrimento ali, muito vento, e não tinha local para comprar comida, tinha que estar erguendo garrafa para tomar uma água, porque não tinha um lugar para pegar uma água, não tem casa, não tem nada, é um deserto. E aí ela vem com essa Com essa pergunta frase. aí, e realmente ela mexeu porque eu não estava ali, né, financeiramente bem para realizar. Então ela acertou, Uhum. né?
Ô, Ademir, mas aqui você é casado? Você tem parceiro, parceira? Não, eu sou solteiro. Aham. E claro que se fosse casado também, não tinha como, a mulher não ia deixar, né? Você tem filhos? Não tenho Não? filhos. Mas seu pai e sua mãe é vivo ainda? Não, só a minha mãe. Só sua mãe. Só se a minha E mãe. você sempre mantinha contato com ela ou não? Sim, contato, sempre, né, via celular, e WhatsApp, fazia chamada de vídeo, né, e sempre com contato. E durante essa viagem sua, você teve algum momento que você sentiu orgulho de ser lá de Santa Fé? Olha, as questões assim, não é orgulho, né, cara, é uma coisa primeiramente pessoal, né, é pessoal. E depois eu falei assim, não, eu tenho que representar, né? Então, se é para representar, eu vou ter que dizer que eu sou de algo, de algum lugar, né? Então, eu vou representar a minha cidade natal, né? E vou realizar meu primeiro. Eu tinha ter 3 objetivos: realizar o meu sonho, né? Escrever o livro e realizar também, né? Uma questão de que eu precisava dizer para alguém da onde eu sou, né? Então, representando a cidade de Santa Fé, que é uma coisa muito importante, que daqui de Santa Fé, né, até chegar o Ushuaia, então todas as pessoas durante essa caminhada conheceu a cidade de Santa Fé como a capital da fotografia, né? E aí muitas pessoas, até brasileiros, falam, mas onde fica? Aí eu tinha que explicar onde fica Santa Fé. Então, querendo ou não, Santa Fé foi bem representada até chegar no Ushuaia. E o livro vai ser baseado nisso, né? Qual que é o nome do livro? Bom, eu tô pensando aqui, o Ushuaia tá logo ali, É, né? É igual bem mineiro, legal, é. é igual o mineiro, né? O Ushuaia tá logo ali, né? Então vai ser mais ou menos assim. E colocar algo ali, né, de Santa Fé, Ushuaia, vamos ver o que vai rolar até finalizar esse trabalho. Quando você voltou, você viu que alguma coisa mudou em você? Olha, mudança é o interior, né? São algumas atitudes, né? Algumas palavras, alguma forma de enxergar o mundo, né? Isso te mudou. Muda Essa muito, né? experiência de ir e voltar. Exatamente. A cada aventura que eu tive foi um novo aprendizado, né? Então, essa é uma coisa que vai acontecer com todos que sair para realizar essas jornadas aí, são muito interessantes. Então, essa viagem, só para o pessoal entender melhor. Você foi até o Ushuaia e voltou. Mas antes de ir até o Ushuaia, você fez uma outra viagem. Você já tinha feito uma outra. Sim, eu já fiz o Mercosul, né? O Mercosul como que é? O Quais países? Mercosul é Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. São os 4 países, né? E aí eu fiz... E você foi em que ano daí? Eu fiz em 2019. 2019. E aí eu fiz esses 4 países aí, 5.000 quilômetros também, né? Aproximadamente ali. E agora para o Ushuaia foi 5.000 quilômetros e 270, eu acho que isso, né? De ida e volta foi para 10.000, né? Mais de 10.000 quilômetros. Ô, Denir, essa vontade de viajar era alguma coisa interna que você queria resolver dentro de você? Não é coisa interna, é uma coisa que quando você sai para realizar esse tipo de aventura, quando você entra nesse mundo, né, de se aventurar, é como eu disse, são os 2 pontos, são o Alasca e o Ushuaia. Isso não pode faltar no seu passaporte, entende? Então, já realizei um, né? Já fui ao Ushuaia e agora, quem sabe, daqui uns anos aí, né, ir lá para o Alasca. Tá. Você falou que você saiu sem muito planejamento ali, sem muito recurso financeiro, né? Lógico, você fez um planejamento mínimo, né? Mas você acha importante estar bem estruturado, ter uma estratégia bem clara? Porque, por exemplo, você falou que vai para o Alasca. Lá no Alasca você vai ter o passaporte para entrar em outros países, vai ter tem um certo de coisinhas, você aí tem que ver tudo também, né? Sim, aí já é outro trâmite, né? Ali você bem diferente de você ir para cá do que para lá. É bem diferente de você ir para Argentina, Chile. Aqui a gente precisa
somente do passaporte ou o RG, né? Você entra no país tranquilo, né? Agora lá não. Pro Alasca aí vai ter que precisar do visto, né? Tem todas essas Como que questões. é a cidade lá do Alasca que o pessoal vai? Tem uma cidade lá, tem o Ushuaia e tem outra cidade lá. Eu esqueci o nome dessa cidade, cara. Que o pessoal vai lá e bota os adesivos. Você tem adesivo também? Quando você... Não, não, eu Não? tenho o meu sticker, né? Aham. Tem uma cidade lá, cara. Só que eu vi o pessoal foi pra lá. Eu falei, esse povo é doido, cara. Tem uns ursos lá, cara. Sim, no Alasca tem toda essa questão aí, né? Um pouco mais perigoso lá, né? Aham. E você, E, e você vê assim mais ou menos quanto tempo que você demoraria pra ir? Você já pensou assim? olha, isso aí eu nem entrei em detalhes ainda. Quando que eu vou, no formato que eu vou, se eu vou de bike ou se eu vou de carro, e aí não. Até porque parece que tá meio complicada a questão das fronteiras pra lá, né, hoje. Sim, tá mais complicado agora. Eles estão segurando um pouco, né? E está dificultando. E agora, para tirar o visto, agora os valores estão bem elevados, tá bem complicado. E o que você diria pra quem quer começar uma jornada como essa? Você já falou que tem que ter coragem. Mas não tem que ter, além da coragem, tem que ter mais alguma coisa pra pessoa tirar esse projeto do papel e iniciar essa viagem, esse percurso? Olha, não é bem somente coragem, né? Porque a coragem não existe. A coragem você tem que criar ela, Olha, né? Tem como você falar assim, não, eu tenho coragem. Você não tem, você vai criar a coragem, né? Quando eu digo assim, eu tenho coragem de ir para o Alasca, mas espera aí, quando eu começo a ver como que é os trâmites, eu vou, ó, não é bem assim. Mas quando você é uma pessoa que fala, não, eu tenho coragem e eu vou realizar, e aí você está criando a coragem, né? Mas até então você não tinha, você falou por falar, mas quando você passa a conhecer os trâmites para você chegar até o ponto final, né? Até você a concretizar esse sonho, você tem que ter muita coragem durante esse tempo, né? Porque a coragem ela pode ser aqui, mas ela pode ser impedida ali e você voltar para trás. a primeira dificuldade que você vai enfrentar, a pessoa já quer desistir. Então não teve coragem, A entende? coragem é enfrentar as dificuldades Diariamente, diariamente. diariamente. Se você disser assim, bom, eu vou para o Ushuaia, vou para o Alasca e eu tenho coragem, e você chega na metade do caminho, você não teve coragem. A coragem é você ir e vir, né? Sem você voltar para casa, né? Sem você abandonar os seus sonhos. Para mim é resumido mais ou menos assim, né? Então, E na estrada, você falou que contou com a ajuda de muitas pessoas. É, a maioria ali simpatiza vendo a bandeirinha do Brasil ali? Ou tem gente que você vê assim que não ajuda mesmo? Que você vê. A maioria é pessoas que ajudam ou a maioria você vê que é pessoa que não liga mesmo? bom, as pessoas que vai te ajudar durante uma jornada dessa são pessoas que têm a mente aberta. Ou eles têm um sonho, né? Tiveram um sonho, ou têm um sonho que é baseado ao seu, né? Então as pessoas se identificam, fala, poxa, que bacana, que legal, né? E aí as pessoas acabam te ajudando porque elas já começaram a trabalhar o sonho, mas ainda não realizou, né? E teve conhecimento de que aquilo ali não é para qualquer um, é difícil, né? Então ela se põe no lugar e aí é onde passa a te ajudar dessa forma, né? Se posicionando no lugar da pessoa, né? Para suprir. E você conheceu durante a viagem outras pessoas fazendo viagem parecida com a sua? Encontrei muita gente, É? né? Inclusive eu encontrei um senhor, né? E aí argentino. E Viajando aí, também? sim, aí eu comecei a pedalar, pedalei um dia com ele. Aí no segundo dia, aí ele já não aguentava pedalar a mesma distância. Aí eu falei, bom, o sonho dele não é o meu. O meu não é o dele. Então eu vou seguir sozinho, né? Aí foi onde eu falei para ele, ó, eu preciso andar mais, né? Hoje eu preciso de andar 130 quilômetros.
E aí ele falou, não, eu não consigo andar tudo isso, né? Eu vou aqui 30 quilômetros. Eu falei, então, que Deus te abençoe e nos vemos lá na frente. Aí. Lá eles têm um costume de dizer, nos vemos, né? Uhum. E aí eu disse para ele, ó, nos vemos e aí ele ficou e eu fiz os 130 quilômetros e segui a minha caminhada, né? Encontra muitas pessoas assim. Uhum. São muitos ciclistas que as pessoas às vezes assistem no YouTube e falam, nossa, que massa, o cara foi para tal lugar. Meu, não foi. É totalmente diferente do que você pode ver no YouTube, nas redes sociais, porque eles começam a pedalar e o momento em que chega um percurso ali, né, um trecho difícil, o cara já pede uma carona. Então, isso não é uma coisa assim legal. Raiz, sabe? né? Raiz. Não, você ter como objetivo de sair de casa para fazer uma viagem dessa, falar, não, eu vou de bike pro Ushuaia. Beleza? É de bike, não é pedindo carona. Né? E aí chegou num ponto aonde uma moça disse para mim assim, mas você não pega uma carona tal? Eu falei, não, se fosse para mim pegar a carona, Ah, te eu não estaria ofereceu, te ofereceu. Sim. Aí eu falei, se fosse para mim pegar a carona, eu não vinha de bicicleta, tá vendo aqui a bicicleta? Eu tinha vindo com a mochila, né? Eu estava de mochileiro, mas no momento eu tô como ciclista. O ciclista faz o quê? Pedala. Então, cara, carona para mim não funciona. E a sua bike, você deu um nome para ela ou não? Eu chamo ela de Negona, né? Negona? É a Negona. E a Negona se desempenhou bem até lá. Sim, a Negona foi. Só tive 2 imprevistos, né? O primeiro foi aqui, ali aproximadamente uns 300 quilômetros, né? Quando eu entrei na Argentina. E aí onde quebrou o câmbio traseiro. Né? E aí entrei numa cidadezinha lá e consegui arrumar, consertou legalzinho lá, colocou uma peça já usada, né? Porque tá muito caro as coisas na Argentina. Uhum. E aí eu coloquei uma usada mesmo para me seguir, né? E essa peça ainda aguentou chegar lá e voltar. Olha. E o senhor da bicicletaria falou, tá usado, mas você vai e volta. E na volta, eu passei na bicicletaria. Passei, mostrei a bike para ele, eu falei, e aí, senhor, tudo bem? Olha a bike lá. Aí ele olhou a bike, mas o senhor não está conhecendo? Ele, não lembro. A peça que o senhor colocou. Aí ele, aí sim, aí lembrou, sabe? E ele me ajudou muito, o senhor lá, e é só gratidão às pessoas assim que ajuda, né? que foi para ajudar mesmo. E você vê que você teve esse desafio, mas tem muita gente que faz esse desafio também, né? De moto, às vezes carro. No caminho, você falou que tem trechos que não tem ninguém ali. Mas tem a estrutura necessária para atender quem está viajando? Bom, aí não é que tem estrutura, tem pessoas que pensam como a gente, né? Que passa, por exemplo, eu tô de bike, mas tem uma pessoa que passa ali de moto, então ele pensa igual a mim, né? Ele também tem uma aventura dele ali, só tá mudando o equipamento, né? De uma bike para uma moto. Tá passando um motorhome, ele vai parar, ele vai perguntar, e aí, aconteceu alguma coisa? Quebrou aí, o que eu posso fazer por você? Então, Legal. sempre tem esses apoios também de pessoas que pensam como a gente, né? E que tá sempre ajudando também. Muitos argentinos, eles têm muito essa cultura de viajar. Ele não é como o brasileiro que chega em casa, liga a televisão e vai assistir TV. Não, o argentino, no final de semana, ele esquece a televisão. Ele pega um carro, ele vai para um parque, ele vai para um camping, para algum local, para que ele passe aquele dia dele ali, entendeu? Ele não fica em casa, é muito raro. Então eles viajam muito, né? Essa cultura de campismo, de aventura na Argentina é muito mais forte do que no Brasil. Você acha que tem muito aventureiro hoje Nutella? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, existe muitas pessoas, né, que no momento de dificuldade, né, ele pega uma carona,
né, alguma coisa ele faz para que ele venha tirar vantagem em cima disso. No meu caso é o seguinte, eu já penso de outra forma. Eu preciso chegar até esse ponto, né? E como que eu vou dizer para minha mãe, para minha irmã, para o meu sobrinho que eu fui até o Ushuaia, né? Então o que que eu fiz? Eu sempre registrei no aplicativo Strava, né? Eu abri o aplicativo de manhã, registrava todo o meu dia do percurso até o ponto final do dia. E aí foi de Santa Fé até Ushuaia e retornando também tudo registrado no Strava, né? E isso é uma coisa que eu posso dizer que é como você disse, por que diferenciado? Exatamente nesse ponto, né? Eu me sinto assim diferente das pessoas, porque não é só você falar assim, eu vou para o Ushuaia, beleza, mas e aí? Será que esse cara foi? Sabe, você quer começar a criar, será que ele foi? Ele pegou carona? Não. Se você perguntar para mim, eu vou falar para você, ó, eu saí daqui, fui até o Ushuaia. Se você me questionar, mas você foi, não pegou nenhuma carona? Tá aqui. A prova. Exatamente. Então, o teu estilo de viagem é o raiz mesmo. é o raiz, né? É aquilo que é real. Laudenir, e o que te motiva hoje e o que te desanima para você fazer esse tipo de aventura, ou às vezes no dia a dia também? Ó, o que me motiva é realização de sonhos, né? É você ter um objetivo, ter fé em Deus e crer que tudo vai dar certo, né? E o que me desanima, não tem nada que me desanima, né? Porque a fé, ela passa por cima de todo esse desânimo aí, né? Mesmo com as dificuldades, né? Com umas coisas difíceis durante a caminhada, a gente sempre tá pedindo a Deus e Deus tem sempre alcançado a gente para estar realizando sonhos. E se você tiver que deixar uma mensagem para essa pessoa que ela tá passando, porque tem muitos casos que a gente vê, tá na internet também, que a pessoa ela passa por um problema familiar, uma separação ali, e ela decide ir numa jornada nessa. O que você diria para uma pessoa que está passando por esse momento? Essa aventura, ela ajuda nessa a pessoa se conhecer, curar alguma coisa que ela tem também? Que mensagem que você diria para essa pessoa que está olhando a sua história e está podendo se inspirar, que vai começar a te acompanhar a partir de agora, que vai se inspirar na sua história? Que mensagem que você daria para essa pessoa que está te vendo agora? Então, teve um senhor que ele montou a bike dele ali, todos os equipamentos, conversou com os amigos, combinou com a esposa, os amigos ajudou ele tudo financeiramente, né? Ajeitou a bike para ele ali, colocou umas peças que ele necessitava. E aí chegou o grande dia. Montou a bike ali e foi. Aí chegou na metade do caminho, a esposa já sentiu saudade, né? Começou a ligar para ele, né? E aí a esposa ligou para ele, volta. E ele, não, mas eu já combinei, eu vou chegar lá. E aí, não, ou você volta, ou eu vou me separar de você. Caramba! Ao que aconteceu, não teve jeito. De tanto ela ligar para ele, ele colocou a bicicleta em cima de uma caminhoneta e nessa reportagem tá a bicicleta dele em cima da caminhoneta e ele vindo embora para casa porque a esposa sentiu muita saudade dele e o casamento já estava se ruim. encerrando exatamente por isso. Reportagem? Por quê? Isso, é uma reportagem, saiu na mídia. Sim, uma reportagem saiu mesmo. na mídia. E um senhor que ele foi com uma bike cargueira, sabe? E colocou uma caixa, aquelas caixas de motoqueiro e tal, né? E com isso o casamento começou a esfriar, né? E aí não deu certo. A única solução foi voltar para casa dessa forma. Mas eles ficaram juntos depois? E aí ficaram juntos depois, né? E então tem muitas pessoas que passam por momentos assim, né? Momentos difíceis, né? Tipo depressão, Isso. né? Eu encontrei muitas pessoas assim, porque você ir por uma aventura dessa, né? Você vai viver o eu, né?
Então você vai começar a trabalhar a sua mente para você e não para as pessoas, né? Então você começa a corrigir pontos da sua vida, você começa a dar valor nas coisas em que você não dava valor. Então isso você começa a melhorar muito a questão do eu, né? E isso é muito importante para as pessoas que às vezes está passando por um momento difícil, né? E aí pode estar ajudando muito. Eu também faço, já fiz algumas aventuras, não desse nível, né, que nem você, mas de subir montanha na Serra do Paraná, tudo ali, e realmente quando a gente tá ali cansado, indo ali, a gente começa a conversar com a gente mesmo, né? E que nem o pessoal fala, né? O importante não é o destino, mas é o caminho, o percurso que você faz até lá também. Você concorda com essa? Ó, o Fábio Wolke, ele é um professor de lutas da Argentina que eu conheci. O Fábio, ele disse uma mensagem para mim. Assim que eu terminei de arrumar a bike, né, que fica do lado da casa dele, aí ele me viu ali com a bandeirinha do Brasil, encostou e começamos a conversar. Ele conversa muito bem, fala muito bem o português, né? E aí ele disse só uma mensagem na hora. Tirei uma selfie com ele. E aí ele só disse só uma mensagem para mim. Ele falou, ó, o importante não é a chegada. O importante é a caminhada. É, isso É aí. o desfrutar da viagem. Sim. Então, desfrute muito. E aquilo ali para mim também ficou marcante, eu não esqueço, né? Porque realmente você vai aproveitar, né? Curtir, né? Realmente não é. Tem muita gente que sai já pensando lá no final. Não, você tem que desfrutar, é o viver no dia a dia. E é isso que vai melhorar, né? Em questões de problemas psicológicos, né? E isso melhora muito, né? É que nem você falou, né? É o autoconhecimento, né? Quantas pessoas ela tem um negócio e ela não auto se conhece. E nem, por exemplo, nessa subida dessa montanha que eu gosto de ir, é justamente para isso mesmo. Pra gente poder olhar pra gente mesmo e dar valor nas pequenas coisas, né? Por exemplo, fui para lá, uma experiência que eu tive, fui sem estar preparado, no meio do caminho peguei uma tempestade, tive que armar uma barraca lá, que também é uma barraca que não era preparada, passei um perrengue e quando eu voltei, eu comecei a dar valor nas coisas. Exatamente. Pô, cara, tem água quente saindo do chuveiro, velho. Olha que colchão gostoso de dormir. Nossa, olha a luz, cara. Então, coisa besta, Mínima. boba, que você fala assim, nossa senhora. E eu, pelo menos em mim, tem vezes que eu sinto falta de passar um perrengue pra me voltar a dar valor nessas coisas. Exatamente. Não é porque eu não dou, né? Exatamente. Mas assim, às vezes você se botar numa situação dessa pra você começar a rever, né? Começar a ser mais grato por algumas coisas. Exato. Ah, chega momentos assim que eu tô em casa assim, né? Igual essa questão de pandemia, né? Passou esse tempo todo aí. E aí muitas vezes me dava vontade de se me aventurar, né? Falar, não, eu preciso sair de casa. Então eu ficava nessa, igual você falou, né? Chega momentos que você quer sair de casa, né? Passar por perrengue para você começar a enxergar o mundo de outra forma. Sim. Até entender mais, né? Mas a pessoa ali tá com uma pessoa que gosta do lado, é ignorante, né? Então, num momento desse aí, você aprende a rever e ser humilde, né? Que nem você falou lá no começo. Exatamente. A humildade, as pessoas que estão ao nosso entorno, ser mais sábio, ouvir mais do que falar, muitas vezes. Exatamente. Isso é legal. É uma característica que eu reparo pessoalmente, assim, em pessoas que têm esse autoconhecimento, essa questão de observar, escutar mais, falar palavras mais que motivam, que encaixam ali, né? Que tem mais... Palavras mais bonitas, vou te dizer assim, né? Mas sabedoria, né? Ganha sabedoria, né? Exatamente. Por exemplo, na Argentina, eu sempre tinha... eu sou muito observador, sabe? E aí eu observava muito que o argentino ele é desconfiado. Ele não confia em ninguém. Primeiro ele quer conversar com você... E aí, através da conversa, ele pode te entender, né? E fazer algo por você, deixar você dormir, ou você tomar um banho, você passar a noite ali no posto, alguma coisa desse tipo. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei a entender isso neles, eu sempre carreguei isso na minha vida, porque eu aprendi uma coisa, duvidar, criticar, determinar.
Duvidar, eu não acredito em ninguém. Eu ouço, né? Criticar, eu vou falar, não, mas será que é isso mesmo? E determinar, não, realmente é isso. Então o argentino, ele é assim. Ele é observador também. E ele é muito desconfiado. E aí eu chegava num lugar, eu via que eu tinha que caçar um jeito de me apresentar para eles, para que ele me entenda, para que resolvesse o meu problema, né? Que era passar a noite num posto, num camping, ou tomar um banho, né? Porque, caso contrário, muitas pessoas na Argentina eles são assim. Isso já é uma coisa da cultura deles, né? Cultural, né? Cultural. Então, é uma coisa que eu aprendi, né? Muito no argentino, né? Tinha que chegar e me apresentar primeiro. Se não apresentar, não tinha, tipo... Não tinha papo. Não, o papo era bem curto, entende? Então, isso é bom. A viagem, ela faz com que você adquire conhecimento, coisas que eu não tinha conhecimento em relação a isso. Laudenir, quando a gente vai começar um projeto novo, até mesmo quando a gente vai empreender, geralmente a gente conta com amigos próximos, parentes, até mesmo um projeto como esse que você fez. E a gente cria muita expectativa, não é mesmo? Sim. Às vezes a gente pensa ali, pô, o pessoal vai me apoiar aqui, as pessoas que estão mais próximas da gente. Como lidar com essa expectativa quando você fica frustrado de essas pessoas não te apoiarem? Olha, o que eu tenho para dizer assim que não é ser frustrado, é você confiar, acreditar de que as pessoas vão te apoiar, por ser seu amigo, né? Por ser um conhecido. Só que quando eu iniciei, né, essa jornada até o Ushuaia, o que aconteceu? Eu vi que passou 60 dias, 70, e aquelas pessoas que era, né, que dizia ser seu amigo, bate no ombro, se silenciaram, né? E não curtiram uma foto, não deixaram um comentário, sabe? Não compartilharam, apenas silenciou. E então, talvez isso te dava um gás, né? Um combustível, né? Isso eu me sentia melhor. Porque às vezes as pessoas, elas fazem aqueles tipo de, né, reuniãozinha, aqueles tipo de pessoas para querer atrapalhar. E aí eu chegava num momento em que pensava assim, poxa, se até hoje aquelas pessoas lá de um grupo de pedal, que tem 100 pessoas, só 3 pessoas, né, em que eu sei quem são, estão curtindo minhas fotos, estão deixando comentários, estão mandando mensagem para mim, então eu tenho certeza que aquele que silenciou, né, é porque eu, nesse momento, estou vivendo o sonho dele. Então ele se silenciou exatamente por isso. Então isso me estimulava ainda mais. E aí eu sempre tinha em mente de que se as pessoas achavam que estava me desanimando, sabe, não estava colaborando porque, né, não queria que realmente tudo isso acontecesse, se deu mal porque aquilo ali seria um gás para mim, sabe, me animava ainda mais de que realmente eu estava no caminho certo. E se essa pessoa estiver te olhando agora, que mensagem que você daria para ela? Bom, a mensagem que eu tenho para as pessoas assim que não apoia, não é, eu sempre digo em meus vídeos que o apoio é um apoio de curtir um vídeo, deixar um comentário, um apoio financeiro, de qualquer forma é um apoio bem-vindo. Porém, se você não faz nada disso, cara, pode ter certeza que o seu sonho é o que eu vivi, é o que eu estou vivendo. Mas isso para você, talvez, pode ser um sonho que está engavetado, mas se você deixar de ser essa pessoa, você vai conseguir realizar também. E isso é muito importante. Então não deixa de apoiar as pessoas. Então existem várias formas de apoio. Porque não adianta querer apoiar depois que aconteceu, né? Apoiar depois que deu certo é pegar a carona, como se diz muitas mensagens por aí. Laudenir, cara, muito bom esse bate-papo. Espero que sim, quando você terminar de formatar o seu livro, as portas vão estar abertas para você vir aqui, para a gente falar desse seu lançamento, do seu livro, né? Sim. E antes de você fazer essa grande viagem, que é uma grande viagem para o Alasca, que você já está em mente aí, você pensa em fazer outras pequenas por aqui, por perto, aqui na América do Sul? Olha, eu penso em ir agora a próxima para Machu Picchu, né? Agora,
Como? Aí eu não... Isso aí é uma coisa que a gente vamos deixar para falar mais para frente. Sim. Mas você num outro formato, né? É. E... Então vem coisa boa por aí, então. De diferente, De né? diferente. O Diferente. pessoal que quer ficar por dentro aí dessas suas aventuras, eles podem te seguir lá, você vai colocando esses novos projetos lá nas suas redes sociais? Exatamente. Inclusive, eu já estou treinando para isso já. Já cheguei em casa na segunda-feira, já comecei já a treinar um pouco para mim realizar o que eu tenho lá na frente para realizar. Ah, Eu já tá. tenho em mente, já tá tudo certo, tá tudo... Então quem quer saber, segue o Laudenir lá nas redes sociais. Exatamente. Segue lá para ficar a par, né, de tudo. Laudenir, como que foi a sua chegada depois lá em Santa Fé? Bom, eu cheguei, assim, foi no domingo, né? E aí cheguei à cidade tranquila, todo mundo de boa, muito tranquilo. É? E Não teve nenhuma recepçãozinha ali? não, a cidade estava muito paradinha, É. domingão, logo depois. Domingão, tá? Você chegou de manhã? Cheguei, não, cheguei à tarde. Tardezinha. Cheguei, era 3 horas da tarde, mais ou menos. E como que foi daí? Foi um alívio? Sim, Mas para de boa? mim, sim, para mim foi um alívio, porque esse tempo todo foi muito sofrido. Total, você foi para 90 dias para ir? Eu programei 90 dias, mas no final, né, com todos os acontecimentos, né, com as pessoas me recebendo e tal, e aí consegui chegar em 105 dias. Né, lá no Ushuaia. Para vir você veio também ou você veio, aí você veio de viagem? Para vir eu vim de bike também. Você foi pedalando e voltou pedalando? Eu fui 100% pedalando e 100% pedalando. Caramba, e para voltar foi mais demorado? Voltei pedalando. Não, para voltar foi mais rápido. Porque eu não estava registrando, né? Não registrei muito o Instagram e nem o YouTube. Então eu vim pedalando mesmo porque eu quis viver o lado meu aventureiro, que era legal. Me aventurar, rede social, YouTube e tal, Instagram, e depois viver o meu momento eu. Que aí é onde eu vinha prestando atenção em tudo daquilo que eu não tinha olhado ainda, sabe? Você fica preocupado em filmar, editar. Exatamente. Ó, para você ver como é que o sobrenome que você diz, né? Legal. E eu ouvi falar que a paisagem é diferente também. Por mais que você passa no mesmo lugar, quando você tá indo é uma paisagem, quando você tá vindo é outra. Exatamente. E quando eu voltei não tinha vento. Olha. Quando eu fui, me impediu. E quando eu voltei, tava tranquilo, parado. Entende? Tipo, o que era para 5 dias, fiz em 3. Olha. Não tinha vento, sabe? O que eu fiz em 2 percursos para ir, para voltar eu fiz direto, fiz em 1. Para ir então 105 dias e para voltar? Para voltar deu acho que 90 dias. 90 dias. Curtindo ali de boa. Isso. Bacana. De boa. Porque aí eu vivi um momento né? Foi muito mais tranquilo, legal, muito mais dica rápido, aí, né? Do que tá registrando, né? Porque se eu já registrei na ida, né? Então na volta eu acho que não há necessidade. Não, mas é bem legal curtir também, né? E curtir Tem também. um filme, a gente já tá finalizando aqui, tem um filme que o cara ele vai atrás de um fotógrafo, porque o fotógrafo tá nas montanhas. Tem até um trecho, às vezes parece na rede social. Ele tá com uma câmera super potente esperando um momento de capturar a imagem de um animal raro. E aí o cara chega perto dele assim, fica sentado perto dele, ele com a câmera, ele aparece o animal raro. Aí ele vai assim na câmera, em vez de ele tirar, ele para e fica olhando o animal. O animal vai e vai embora. Daí o cara fala, ué, por que você não tirou a foto? Ele fala assim, é porque eu não quis ser atrapalhado pela câmera. Cara... Isso é viver o eu. Isso é importante. É importante, né? A gente quer capturar a imagem, mas a gente acaba não vivendo a experiência. Você não vive o momento. É como se fosse artificial. Isso aqui é artificial. Agora, tirando isso aqui é o eu, né? Aos olhos, caramba, natural. Que legal. Laudenir, e pra gente finalizar aqui, que mensagem que você quer deixar para quem tá olhando você e se inspirando na sua história, que vai começar a te acompanhar ali? Você já falou de coragem, algumas coisas, né? Mas você gostaria de deixar um recado aí importante para quem tá te vendo, te conhecendo agora? Bom, o recado é bem simples, né?
Eu recebi, inclusive, lá no YouTube, um comentário de um senhor que ele disse assim: ah, quando eu me aposentar eu vou fazer igual você, vou começar a viajar também. Aí eu fiquei pensando, né, mas esse comentário tá meio fraco, né? Porque, vamos lá, se ele é CLT, como que ele não pode tirar 30 dias dele e fazer uma viagem de 500 quilômetros, de 700 quilômetros? E aí eu comecei a entender de que as pessoas, ela não precisa de tempo, sabe? Não precisa de se aposentar, né? Se você tirar 30 dias de férias, dá muito bem para você viajar. Então eu entendi que não era o tempo, mas sim a coragem. E se você tem coragem, você vai conseguir também realizar os seus sonhos. É isso aí, parabéns, cara. Aldenir, cara, que Deus continue te abençoando nesses seus projetos que você vai ter pela frente aí, porque não é só um projeto seu pessoal, você acaba inspirando outras pessoas. Às vezes a pessoa está num hospital, ela está em um lugar lá, ela começa a te acompanhar, a ver sua aventura, isso acaba ajudando, né, de uma certa forma, outras pessoas que estão te vendo, vendo ali sua coragem, seu esforço ali. Então, cara, parabéns pelo seu projeto aí, por esse desafio que você teve. Que Deus continue te abençoando nesses novos projetos seus aí no caminho, que a gente sabe que é perigoso muitas vezes, né? Então que Deus continue te abençoando sempre e as portas aqui sempre vai estar abertas para você vir aqui compartilhar essas histórias conosco. Então eu queria te agradecer aí mais uma vez. Parabéns aí, Laudenir, por você ter vindo aí para a gente conhecer um pouco melhor. Pessoal, não esquece de entrar lá no YouTube, se inscrever no canal dele, comentar, entrar nas redes sociais também para vocês acompanhar ali esses novos projetos que estão vindo por aí do Laudenir. Beleza? Pessoal, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.